E além disso, assim, o principal fator que eu gosto da Finlândia é o frio, é o gelo, é a ideia do siso. O siso, ele... Muitas pessoas, quando falam sobre siso, elas falam: ah, mas você só consegue entender se você for da Finlândia, se você for finlandês e tal. E assim, eu totalmente compreendo, né? Cada cultura tem suas expressões, mas algumas coisas, elas transcendem, né? E o que é transcender? É sair de um determinado limite, né? Elas transcendem cultura. Então, assim, a ideia, a sensação do siso, o comportamento do siso, ele é o drive, a determinação inabalável em meio a um desafio inalcançável. Mesmo que você não possa vencer, você ainda vai lá e vai fazer. Ó, dá até... Mesmo que não seja possível vencer, ir, lutar, enfim, fazer tudo o que for possível, nesse contexto lutar, mas a essência da coisa, ela se aplica a vários temas, né? E aqui eu vou explicar o porquê que o siso, ele pode sim se replicar em outras culturas. Você pode ter acesso a esse tipo de estado mental, porque é um estado mental. O foco, o medo, a coragem, o amor, eles são estados mentais, né? São físicos e mentais, não é só mental. O corpo é a mente é o corpo, vai e volta. É isso. Geralmente o pessoal traduz só como coragem, mas não é só coragem. Aí coloca só como raiva, não é só raiva. Então ela é aquela sensação visceral. Um exemplo é o quê? A descarga energética que uma pessoa tem para salvar um ente querido. Acho que a esse ponto todo mundo já viu aqueles relatos de tipo mãe ou pai, enfim. Mas eu lembro de um caso que era uma mãe. Uma mãe que levantou uma parte do carro. Obviamente que ela não levantou o carro para fazer um shoulder press, mas ela levantou o carro o suficiente para tirar a criança, o filho ou filha dela dali do carro. Tipo assim, coisa que naturalmente ela não teria força. Porém, naquele momento onde a sobrevivência, onde não tem outro... Eu me envolvo muito com os temas que eu exploro. É isso, é o meu jeito. Naquele momento onde a sobrevivência é necessária e não tem outra coisa a ser feita, aí a pessoa tem acesso a esse tipo de força. E é o que o próprio Eddie Hall diz, que é o cara maior bodybuilder de todos. Como que você fez para levantar tanto peso? Ele fala sobre essa história, essa mesma história que eu contei, e ele se imaginou nessa situação onde o peso que ele tá levantando pro exercício lá do recorde mundial era como se fosse o carro e ele estivesse levantando para tirar o filho dele dali. E o que isso nos diz sobre a mente? A mente é complexa, a mente é fantástica e ela não diferencia o real da imaginação. Porque é tudo imaginação, é tudo mente. Tudo que a gente vê através dos nossos sensos, né? A nossa percepção, ela é gerada pelo cérebro. Então o que a gente vê não é o que está aqui de fato. Por exemplo, o que eu vejo e o que eu estou tocando não é o copo de fato. Talvez, bom, o que eu estou tocando são os átomos. Mas o que eu estou vendo é o que o meu cérebro consegue ver. Mas como assim, Rogério? Uma pessoa que não consegue ver o vermelho, ela não vai ver isso daqui. Então a realidade subjetiva dela é diferente da realidade objetiva. A realidade objetiva, né,
não diria que a gente tem acesso direto a ela. Ou que, porém, contudo, entretanto, a realidade objetiva são fatos. E aí, beleza. Aí, ok, é um meio termo legal. Agora, a realidade, a gente não tem acesso. At all. At all. Porque simplesmente o que a gente tem acesso é o que o corpo humano permite que a gente tenha acesso. Um exemplo disso é usar óculos de visão noturna. A gente consegue aumentar e estender o nosso potencial, nossa capacidade, através de ferramentas. Ferramentas essas tecnológicas, digitais ou analógicas, naturais. Que é o caso do que os vikings faziam para entrar em estado de berserker. Eles faziam, né, rituais, exercício de respiração, um monte de coisa, tomavam uns cogumelos, entravam em estados totalmente psicodélicos e eles iam pra Valhalla. Eles iam pra Valhalla. Porque no estado de consciência alterado o qual eles estavam, é isso. Isso é muito louco parar pra pensar agora. E existe muita teoria sobre isso, sobre pessoas que falam, quando chegar a minha hora, me dá um psicodélico e deixa eu fazer minha viagem de partida. Eu já vi um documentário, umas pessoas falando sobre isso, eu não tinha entendido direito. E agora, refletindo sobre como os vikings se comportavam em relação à morte, isso faz total sentido. Descobri um canal incrível hoje que chama, esses dias, que chama Predictive History, História Preditiva. E aí eu vi umas coisas sobre o Egito Antigo, absurdo. E assim, o professor Jian Shan, ainda tenho que aprender bem. Vou começar a aprender chinês só por causa desse professor, porque ele é muito monstro. Eu acho que aprender o idioma de uma pessoa que a gente admira, ou de um lugar, que quer que seja, é demonstrar, expressar respeito. É isso. Consideração. Eu valorizo esse tema o suficiente para eu aprender alguma coisa no seu idioma nativo e minimamente falar o nome certo. Minimamente. É isso. É a minha posição. Eu espero que todo mundo fale meu nome certo? Não. Nem todo mundo vai ter um interesse por linguística, mas eu tenho. Se eu tenho, é uma coisa que eu posso fazer. Se eu posso fazer, por que não fazer? Não fazer seria preguiçoso. Eu não sou um cara preguiçoso. E aí, assim, sobre a história do Egito, absurdo, cara. O lance de alucinógenos, né, experiências. Essencialmente, você pode fazer a pessoa experienciar, vivenciar uma história fazendo uso de tortura e alucinógenos. Basicamente. Que é a mesma coisa que os Estados Unidos fez com o povo no Iraque. E se vocês pararem pra ver, é uma das coisas mais horríveis que já fizeram. E foi assim que eles fizeram o ISIS. Ele não foi um projeto que deu errado, ele deu muito certo, na verdade. E é isso. E por isso eu não gosto de império. Não tem como. Gosto de estudar história? Gosto de estudar história. Gosto da Suécia? Gosto da Suécia. Gosto de estudar a história do Império Sueco? Sim, assim como todos os impérios, ao longo da história. A história ela é romantizada, bonita. A realidade não. Então assim, na história, no videogame e tal, legal. Legal falar de império, legal falar de conquista, legal falar de tal, blá blá. Na realidade, somos pessoas, somos civilizados, vivemos em um mundo moderno e a gente tem que se opor a esse tipo de coisa. É a mesma coisa, né? Porque você joga GTA que você vai fazer no mundo real. Então, né? A fantasia e a realidade devem ter suas distinções, né? Assim como Estado e religião. E aqui entra numa discussão muito forte, né? Mas é isso. Sempre que grandes quantidades de poder, sempre que pessoas têm acesso a grandes quantidades de poder, elas podem usar de forma desmedida, a gente tem o quê?
Júlio César, Calígula, Nero, loucos e degenerados. Não pode. Você não pode dar poder absoluto pra ninguém. Simplesmente, não é democrático. Não é natural. Não é natural. E aí a gente tá vendo, né? Caminho pra onde as coisas estão indo. Um monte de louco querendo virar o Júlio César. Então, e mais degenerado quanto? Mais degenerado do que ainda? Vivemos em tempos sombrios. Muito sombrios. E a ignorância é uma bênção. Porque se eu não soubesse inglês, eu não estaria acompanhando essas coisas. Eu não saberia o que está acontecendo no Oriente Médio. Eu não viria relato das pessoas que estão lá em Gaza sofrendo com bombardeio. Porque você vê na notícia, por exemplo, na TV, eles falam, talvez Israel tenha feito algo errado. E aí você vê diretamente da própria pessoa que tá lá no Instagram, você consegue acessar o perfil da pessoa que tá lá sofrendo bombardeamento. Você vê o vídeo de lá, você vê. Em alguns momentos eu preferia a ignorância. Mas não no geral, jamais. Mas é isso, né? Teve uma frase que o professor Chan disse em um dos vídeos. E olha só que legal. Agora que eu não me refiro a ele, eu vejo como um professor mesmo. Como alguém o qual eu aprendo como se ele fosse meu professor, como se eu tivesse aula com ele. E de fato eu tenho através dos vídeos. E pra mim, ele é um exemplo de homem renascentista dessa época, da nossa época. Porque o cara detém assim, uma quantidade de conhecimento absurda, absurda. E eu me considero uma pessoa estudada. Conheço sobre diversos temas, tenho minhas áreas de especialização e tal. Em história, geografia, linguística, espiritualidade, religião, eu também pesquiso, estudo e tal. Só que, como hobby, e ele é tipo um scholar mesmo, ele é um acadêmico mesmo, ele não é um acadêmico daquela galera daquele estereótipo de peruca e roupinha social. Não. Ele é um cara normal, um cara comum que foi lá e se especializou e é monstro. E eu coloco ele na mesma categoria que o Richard Feynman, por exemplo. O cara comum que foi lá e tem feito e é isso. E uma frase que ele disse: vivemos em tempos sombrios, mas nesses tempos é quando a gente pode se tornar a luz que ilumina o caminho ao nosso redor. Então assim, as guerras estão acontecendo, o tempo de paz acabou. E só vai piorar. Mundialmente falando, pro Brasil eu acho que a gente continua bem por um bom tempo. Contanto que Bolsonaro. Não, vamos lá. A gente não tem problema externo, a gente tem problema interno, que são esses golpistas que querem derrubar a democracia, querem acabar com a democracia de qualquer forma possível, simplesmente porque são desconectados da realidade. É uma galera que não. É uma galera que não tem noção, não sabe conversar, não sabe dialogar, é filhinho de papai, foi criado com recurso, todos os recursos, não sabe lidar com negativa, não sabe conviver em sociedade. E o grande problema das mídias sociais é que a gente dá espaço pra doido. A gente, né? Eu não, mas as mídias criam um ambiente onde pessoas nefastas conseguem proliferar suas nefastas ideias. Que é o caso do Bolsonaro.
uma pessoa totalmente vergonhosa, anti-humano. Onde já se viu, cara, fazer piada de gente morrendo do seu próprio país, enquanto você tenta vender seu país pra virar uma colônia americana. Porque no final do dia esse é o objetivo da direita. Que o Brasil viria uma colônia americana, que a gente fique lambendo bota dos Estados Unidos. E não, absolutamente não. Simplesmente não, porque no momento que os Estados Unidos decidir qualquer coisa, a gente não tem como se decidir ou se defender. Esse é o grande ponto que as pessoas não entendem. Os Estados Unidos não é bonzinho. Nunca foi, nunca será. Tem alguns poucos presidentes e pessoas que... Não, tem pessoas muito boas nos Estados Unidos. Porém, como um estado, ele não é bom pra ninguém. Não é bom pra Europa, não é bom pra Ásia, não é bom pra ninguém, nem pro próprio povo americano. Os Estados Unidos, ele só é bom pra elite e pra Israel. Esse é o grande ponto que as pessoas não entendem. Que é sobre dinheiro. Os Estados Unidos é sobre dinheiro. Enquanto você permite que ele faça dinheiro com seus recursos, beleza, ele é seu melhor amigo. A partir do momento que você fala, o recurso tá na minha terra, eu acho que eu vou usar. Ele fala, não, filho, seu recurso é meu, eu sou dono do seu país. Eu sou dono da América, das Américas. Esse era o plano americano, pra falar a verdade, né? O golpe que eles fizeram no Chile, cara, uma democracia. Eles derrubaram uma democracia, mataram o presidente através do Pinochet, porque o Pinochet também era um Muppet. Como que é? Quando um ventríloco, você enfia a mão na bunda do bicho lá e fala com ele, assim, ó. Tem até uma piada muito boa sobre isso. É isso. Pinochet, ele era só... Assim como aqui na ditadura brasileira, era lambibota dos Estados Unidos. É isso. E não pode. Simplesmente não. Porque aí quem se ferra? O povo. Do que uma nação é feita? Do povo. É tão óbvio e tão absurdo que ainda tem discussão sobre isso, porque é óbvio. Ah, mas... E tem muito racismo também. Bolsonaro racista demais, cara. Racista, xenofóbico. Meu, não tem uma qualidade que dá pra falar sobre ele. Não tem uma qualidade que dá pra falar sobre o Trump. Racista, xenofóbico. Netanyahu, pior ainda, não vou nem falar desse cara porque ele é o próprio demônio hoje encarnado. Se tem uma pessoa ruim hoje, é aquele cara. Então é importante se informar, é importante saber o que acontece, é importante saber onde a gente tá, de onde a gente vem, pra onde a gente vai. E pra fechar aqui essa anotação, é que eu vou só terminar de salvar, já vou publicar, não vou editar porque agora eu tenho que trabalhar. Mas o grande ponto também, que a maior parte da galera não entende, é que sim, a gente tem muita influência da cultura americana. E isso é um ponto. Isso é a nação. Ah, Hollywood, filmes, Top Gun, Top Gear. É parte da estratégia americana. Quem é parceiro de verdade do Brasil? É isso que a gente tem que se perguntar. Quem que vê o Brasil como um igual? Como um aliado? Como um igual, né? Você tá aqui, ó. Você tá aqui. Quem vê o Brasil no mesmo nível aqui? Porque os Estados Unidos, ele tá aqui, ele vê todo mundo como subalterno dele. Todo mundo como colônia. Como colônia. Esse é o grande ponto. Assim como a Europa também. A Europa também tem melhorado, mas é totalmente colonialista, imperialista ainda. Você vê vários países mandando armas para Israel. É isso, a consciência de cada um. E no final, né? Espero que exista realmente um julgamento final para que as pessoas vejam o resultado das suas ações em vida.
por bem, pro lado do bem, pro lado do mal. Quem fez bem vai ficar bem, quem fez mal vai ver o mal. Então é isso. Nada mais justo, né? É isso que o cristianismo fala, é isso que várias religiões falam. E isso é o que várias pessoas que tiveram experiências de quase morte também falam. Então, assim, eu fico muito em paz, assim, muito contente com a ideia de que, ao final da nossa jornada, a gente vai ver um filme sobre como ela foi. Se a sua jornada é boa, você não tem com o que se preocupar. Agora, se você é um racista, xenofóbico, genocida, eu imagino que não vai ser muito legal o vídeo que você vai ver. A retrospectiva que você vai ver. Isso me conforta um pouco. Me conforta um pouco saber que de alguma forma o karma chega para as pessoas. E assim, o karma ele é só um reflexo, né? Ele é um reflexo. Ele é a sombra do espelho, da sua consciência, da floresta da mente. Então bora nessa. Depois de colocar um pouco aqui pra fora algumas ideias e algumas insatisfações. Seguir agora com o dia. E agora eu vou fazer outra anotação sobre o planejamento do dia. E aí eu vou usar esse formato aqui para direcionar e refinar meu direcionamento. Porque ó, agora deve ser umas 6h30. Deve ser quase 7 horas. Vai, 6h30. 7 horas. 6h57. Então é aqui a partir de agora. Eu já vou para outro trecho. Então, vamos lá. Essa anotação aqui, essencialmente, ficou sobre história, geografia, linguística. História, geografia e linguística. História, geografia, linguística e geopolítica. Não tem como, não. Depois de falar aqui, falar que eu não falei. Então, na verdade, foi mais sobre geopolítica. E é isso. Então, o mago... Inclusive, para fechar com uma carta legal, 22. Para fechar com uma carta legal, eu estive muito fascinado pelas Nações Unidas, pelos programas de voluntariado, pelas atividades que eles têm lá. Então, assim, é isso. O humanitarismo, eu acho que é a coisa mais bonita que uma pessoa pode fazer. Porque no final do dia é isso que o Jesus fazia. Ah, mas o cristianismo esquece a ideia que estão te julgando a toda hora. Esquece. Até porque abre muita subjetividade para se fazer o mal. Muitas pessoas fizeram mal dizendo que estavam fazendo em nome de Jesus, mas não é. Talvez Deus, porque aí Deus é uma ideia, é um conceito, né? É uma coisa muito abstrata. Então, assim, você pode falar Deus, outra pessoa fala Deus, mas vocês estão se referindo a coisas totalmente diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, Jesus, está falando sobre a figura histórica, né? O homem que existiu. E aí, se ele se tem todo aquele lado místico, né, do cara barbudo lá em cima, é outro ponto. Mas assim, Jesus sim, eu vejo ele como o arquétipo de uma boa pessoa. O arquétipo de um bom cara. O arquétipo de uma pessoa revolucionária, porque ele foi contra as normas da época. Uma pessoa sábia, porque ele se empenhava em descobrir a natureza das coisas, né? E uma pessoa mística, porque ele detinha conhecimentos além... Ocultista, pode-se dizer também, porque ele detinha conhecimentos além e ofuscados pelo meio. Porque esotérico também, você pode falar. E aí entra na parte gnóstica, né? Porque dentro do cristianismo tem vários segmentos. Você tem o cristianismo como o primeiro momento da religião, e eu estou estudando cristianismo agora, para eu poder falar uma opinião mais informada ainda.
O cristianismo surgiu como uma religião revolucionária, uma religião do povo. Quem que seguia o cristianismo? Escravo, mulher, doentes. Só o povo esquecido da sociedade. O povo que estava à deriva. E bandido também, porque eles não tinham redenção, né? E aí Jesus aparece como essa figura que traz o perdão, que traz uma mensagem de amor, que traz uma mensagem de paz, que traz isso. E com o tempo, essa ideia foi passando até que o Império Romano adotou o cristianismo. Só que aí como que você pega uma coisa revolucionária do povo e faz virar uma instituição de cima para baixo? Já era. A partir desse momento o cristianismo se tornou, deixou de ser sobre Jesus e se tornou uma forma de controle e comando. E aqui começa lá o Império Bizantino, as Guerras Santas. Não é sobre Jesus. Essas guerras nunca foram sobre Jesus. Foi sobre o cristianismo. E aí tem umas coisas absurdas que a gente escuta hoje. Do tipo, não, você não tem que ir atrás de Jesus. Você tem que ir atrás do pastor. Já escutei isso. Assim, pivete falando esse tipo de coisa. Pivete de, sei lá, 12, 13, 14 anos. Aí entra no tema da adultização do Felca. Inclusive, Felca monstro, hiper necessário. Que cara foda. O vídeo da adultização dele, acho que assim, foi um míssil balístico. E foda-se. É isso mesmo. E olha só, agora eu me distraí simplesmente com o horizonte e os passarinhos voando. E é isso. Então bora nessa. Bora nessa.